Olá, pessoal. Esta semana e a outra, nós iremos fazer a devolutiva da AP do primeiro bimestre e também na semana que vem será da mesma forma, ok? Nós iremos fazer essa devolutiva com vocês em cima das habilidades. Segunda, terça, quarta e quinta, vocês terão essa devolutiva e na sexta-feira vocês farão uma atividade referente a essas habilidades que vocês fizeram revisão junto comigo, ok? Então, nessa semana e na outra, toda sexta-feira, vocês terão uma atividade para realizar relacionado no que foi tratado durante a semana. Hoje nós iremos iniciar, né, com a habilidade MP09, que é identificar recursos semânticos expressivos, figuras de linguagem, ambiguidade e personificação, em um texto, verbécios de dicionário ou de enciclopédia, notícia, poema. Primeiramente, o que são figuras de linguagem? Porque a minha habilidade está exigindo que eu consiga identificar esses recursos semânticos expressivos, que são as figuras de linguagem. O que seria figuras de linguagem? As figuras de linguagem são recursos linguísticos a que os autores recorrem para tornar a linguagem mais rica e expressiva. Esses recursos revelam a sensibilidade de quem os utiliza, traduzindo particularidades estilísticas do emissor da linguagem. As figuras de linguagem exprimem também o pensamento de modo original e criativo. Exploram o sentido não literal das palavras, realçam sonoridade de vocábulos e frases, e até mesmo organizam orações, afastando-a, de algum modo, de uma estrutura gramatical padrão, a fim de dar destaque a algum de seus elementos. Então, aqui nós temos as figuras de linguagens, tá? Nós temos esses recursos linguísticos. Dentro desses recursos linguísticos, qual é o recurso aqui expressivo que essa habilidade está exigindo que você reconheça? No caso aqui, é a ambiguidade e a personificação. O que seria essa personificação e o que seria essa ambiguidade? Prosopopeia ou personificação consiste em atribuir a seres inanimados características próprias dos seres humanos. Exemplo: o jardim olhava as crianças sem dizer nada. Como assim? O jardim, ele olha alguma coisa? Ele pode falar com você? Não, não pode. Na verdade, quem olha são os seres humanos. Aqui o jardim, ele está tendo uma atribuição que é dos seres humanos, ok? Então, por isso que nós chamamos de prosopopeia ou personificação. Outro exemplo, a lua me traiu. A lua trai alguém? Não. Quem trai são os seres humanos. Isso é uma característica própria do ser humano, tá? Então, atribui aos seres inanimados características dos seres humanos. E o que seria a ambiguidade? A ambiguidade é a característica de uma palavra que tem duplo sentido ou que gera dúvida quanto ao seu significado. Uma frase ou palavra ambígua costuma gerar incerteza a respeito do que é falado. A ambiguidade pode ser lexical ou estrutural. Exemplo: João foi atrás do táxi correndo. Nessa frase, a ambiguidade acontece pelo uso da palavra correndo. Pela forma como a palavra foi colocada, não é possível ter certeza sobre o sentido real da frase. Então, aqui nós temos duas interpretações possíveis. João precisou correr atrás do táxi para conseguir alcançá-lo, ou o táxi estava correndo em alta velocidade e João precisou ir atrás dele. Para que pudesse acabar com essa ambiguidade,
a frase teria que ter sido escrita dessa forma. João, vírgula, correndo, vírgula, foi atrás do táxi. João foi atrás do táxi que passou correndo. Aqui vocês podem perceber que não ocorre mais um duplo sentido, não gera uma dúvida do significado. Que você consegue entender o que realmente está passando, não tem um duplo sentido. Como ocorreu no João foi atrás do táxi correndo. Então, o termo aqui correndo, ele causa esse duplo sentido. Isso nós chamamos de ambiguidade, ok? Agora nós iremos analisar duas questões da AP, onde foi baseado nessa habilidade. Então, foi a questão 1, que nós iremos agora resolver juntos, ok? Leia o texto e responda à questão 1. Canto Mineral 10. Carlos Drummond. Ai que me arrependo. Me perdoa, Minas, de ter vendido na bacia das almas meu lençol de hematita ao louro da estranja e de ter construído filosoficamente meu castelo urbano sobre a jazida de sonhos minérios. Me arrependo e vendo. Como vocês podem ver, aqui tem um trecho do poema de Carlos Drummond. E aí nós temos a questão. Há uma palavra que causa duplo sentido no verso. Duplo sentido. Duplo sentido, já estou me referindo ao quê? Ambiguidade. Lembram lá o significado de ambiguidade? A ambiguidade, ela causa duplo sentido. Então, quando eu leio isso, eu já penso, né, e relaciono a ambiguidade, a figura de linguagem ambiguidade. Há uma palavra que causa duplo sentido no verso. A, me arrependo e vendo. B, meu lençol de hematita. C, me perdoa, Minas. D, e de ter construído. E, de ter vendido. Então, quais dessas alternativas aqui causam um duplo sentido? Me arrependo e vendo. Aqui seria não, né? É a resposta correta. Me arrependo e vendo. Por quê? Por que que essa frase aqui, ou seja, a palavra, né, o termo vendo, está causando um duplo sentido? Por que que ele faz isso? E por que que não seria as outras alternativas? Nas outras alternativas, tem algum termo, ou seja, uma palavra que cause um duplo sentido? Meu lençol de hematita. Algum termo aqui causa um duplo sentido? Não. Me perdoa, Minas. Aqui você vê alguma palavra onde cause um duplo sentido? Também não. E de ter construído, tem aqui alguma palavra que causa duplo sentido? Também não. E de ter vendido, tem também aqui alguma palavra que causa duplo sentido? Não, não tem. Então, a resposta correta é a A. Me arrependo e vendo. O termo aqui que está causando esse duplo sentido é o verbo vendo. Então, eu tenho vender, o verbo vender, que é presente do indicativo, e eu tenho o verbo ver, que é o gerúndio. Então, aqui, essa palavra, esse verbo, ele causa um duplo sentido.
ok? Porque aqui eu não sei se ele está vendo, de ver, de olhar, ou se ele fez alguma venda, se ele vendeu alguma coisa, ok? Então, por isso que causou duplo sentido. A próxima questão que aborda a habilidade é a questão 4, ok? Então, na primeira questão lá, nós tratamos sobre a ambiguidade, a figura de linguagem ambiguidade. Essa questão 4 aqui, nós iremos tratar de outra figura de linguagem, que é a prosopopeia ou a personificação. Círculo vicioso, Machado de Assis. Bailando no ar, gemia inquieto vagalume. Quem me dera que eu fosse aquela loira estrela que arde no eterno azul, como uma eterna vela, mas a estrela fitando a lua com ciúme. Pudesse eu copiar-te o transparente lume, que da grega coluna à gótica janela contemplou, suspirosa a fronte amada e bela, mas a lua fitando o sol com azedume, misera, tivesse eu aquela enorme, aquela claridade imortal, que toda a luz resume, mas o sol, inclinando a rútila capela, pesa-me esta brilhante auréola de nume. Enfara-me esta luz e desmedida umbela. Por que não nasci eu, um simples vagalume? Ok? Vamos à questão. No poema, há algumas figuras de linguagem. Aquela que predomina é a prosopopeia, pois há uma ideia de. Então, aqui, vocês prestem atenção que aqui ele já está falando qual é a figura de linguagem. É a prosopopeia. Ok? Na questão 1, ele menciona o duplo sentido. Então, se você não souber que duplo sentido significa, né, é o sinônimo de ambiguidade, você não conseguiria identificar que quando eu falo duplo sentido, eu tenho ambiguidade. Então, você iria inferir que está se tratando da ambiguidade. Aqui não, aqui já está explícito. O que predomina é a prosopopeia. Então, eu tenho aqui a alternativa A, insatisfação, tipo comportamento humano atribuído a seres não humanos. Tem uma ideia disso? Prosopopeia, ela causa isso, né? B, duplicidade entre as personagens nos diferentes sentidos sobre o que falam. Estou falando de ambiguidade aqui? Não, não estou falando. Estou falando da prosopopeia. Formação de palavras que tentam reproduzir os sons emitidos de animais. Aqui eu tenho a onomatopeia. Então, também não é. Relação de semelhança entre palavras e o que ela representa. Aqui eu estou falando da metáfora. É uma metáfora? Não. Prosopopeia, eu estou falando da prosopopeia. É o que predomina. Contradição na escolha das palavras utilizadas no poema. Eu tenho um paradoxo aqui? Não. O que está predominando? Existem algumas figuras de linguagem, mas o que predomina é a prosopopeia. Por que é a prosopopeia? Que passa uma ideia de insatisfação, típico comportamento humano atribuída a seres não humanos. Então, a resposta correta seria a A. O poema produz a ideia de um círculo vicioso em que o desfecho é um retorno ao início. Nesse poema, o vagalume quer ser a estrela,
A estrela quer ser a lua quer ser o sol e o sol quer ser o vagalume. Ou seja, cada um quer ser algo diferente do que é. Características tipicamente humanas. Então, eu tenho aí a prosopopeia, ok? E é isso, pessoal. Chegou ao fim, a nossa devolutiva, ok? Amanhã nós teremos outra, com outra habilidade. E não esqueçam que sexta-feira vocês fazem as atividades referente às habilidades que foram tratadas durante segunda, terça, quarta e quinta. Ok? Até mais.